dia! Tudo bom com vocês, meus amores? Aqui tudo ótimo. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Sejam todos bem-vindos. Tá chegando agora, já sabe, se inscreve, deixa seu joinha, deixa seu comentário, nem que seja um emoji, gente. Deixa aí agora, vai. Deixa um emojizinho sorrindo aí, ó, que vocês vão gostar da história. Bom, então ela disse: Oi, Dani, espero que possa ler meu relato. Gostaria muito de ouvir você lendo um pouco da minha vida. Primeiramente, quero dizer que não sou uma vítima, sou humano com falhas e erros, como qualquer um. Não sou santa, sei bem disso. E segundo, quero te desejar um Feliz Natal e um ótimo Ano Novo. Para você também, minha linda, um ótimo Ano Novo. Estamos já em 2026, né? Espero que o ano de vocês todas seja maravilhoso. Bom, me chamo Alice, tenho 31 anos, moro atualmente com meus pais. Para entender bem meus problemas atuais, primeiro quero falar um pouco do meu passado. Eu sou filha caçula de 3 irmãos, por parte de mãe e por parte de pai. Eu não sei dizer bem quantos irmãos eu tenho por parte de pai, pois meu pai é um coelho, sempre foi infiel e até hoje faz filho. Detalhe, ele é casado com a minha mãe e por ela depender financeiramente dele, ela acaba aceitando viver com ele mesmo sabendo de tantas traições. Isso me fez crescer sem acreditar em homens, em geral, né? Já que várias vezes eu ouvi minha mãe chorando por descobrir casos dele. Ele nega, além dele ser infiel, é grosseiro e desde quando eu era criança, ele me torturava psicologicamente. Ele sempre fez tortura comigo e com os meus irmãos. Quando ele se estressava no trabalho, sempre descontava nos meus irmãos e na minha mãe. Ele batia em nós, gritava, xingava. Quando meu irmão chegou na adolescência, meu pai constantemente falava que não iria bancar macho velho dentro de casa. Quando meu irmão entrou na adolescência, ele conseguiu trabalhar como menor aprendiz. E hoje, depois de muitas discussões com meu pai, nenhum dos dois se falam. Meu pai, ele é o tipo de pessoa, Dani, que ele faz todo mundo se afastar dele. Depois, ele joga na cara de todo mundo que as pessoas foram ingratas com ele. Mas enfim, voltando a mim, com toda a criação, eu me tornei uma adolescente medrosa. Eu tinha medo de enfrentar as coisas. Meu primeiro beijo foi aos 15 anos. Eu não gostava do menino, porém eu não queria parecer boca virgem na frente das colegas, então acabei aceitando ficar com ele. Porém eu não sentia nada por ele. E ele, percebendo que eu não gostava dele, nem insistiu em querer algo comigo. Depois disso, eu só tive coragem de ter alguém com 23 anos, que foi com Paulo. Paulo foi um cara que eu perdi a virgindade. Eu vi ele no virgindade. Eu vi no Facebook de uma colega de trabalho, mandei o convite e ele aceitou. Adicionou e começamos a conversar. Marcamos de nos ver e ficamos 1 ano juntos. E não, gente, não foi um namoro porque ele nunca me pediu em namoro. Foi mais um PA, pau amigo. Eu não aguento as siglas que vocês usam, gente. Ele tinha recém se separado da primeira namorada dele e eu sabia que ele ainda tinha sentimentos por ela. E mesmo assim, aceitei ficar com ele. O problema de PA é que no final, alguém acaba saindo apaixonado. E o apaixonado fui eu, né? Eu tive que dar um basta nisso, pois eu sabia que seria uma perda total de tempo. E ela falou assim que como sabia que ele não tinha esses sentimentos aí por ela, ela nem quis perder o tempo dela contando pra ele o que ela realmente sentia por ele, né? Ele sempre foi um cara muito gentil comigo, engraçado. Parece que éramos a mesma época, né? Parece que nós éramos a mesma pessoa. Porém, ele era um homem, eu era uma mulher. Mas eles tinham o mesmo, vamos dizer assim, eles dividiam o mesmo neurônio. Bom, ele sempre foi atencioso comigo. Ele não pensava apenas nele, né?
Mas, infelizmente, ele não queria algo sério. Foi quando eu percebi que era melhor terminar. Engraçado que eu lembro bem a sensação de quando eu estava mandando mensagem para ele no WhatsApp. Eu lembro que eu chorava bastante e eu falava que era melhor cada um ir para o seu canto. Uma semana antes de eu acabar, a gente teve uma discussão, pois eu tinha marcado da gente se ver no dia seguinte. Ele falou que estava sem dinheiro e que não dava para me ver. No mesmo dia, ele postou uma foto com os colegas no estádio de futebol. Ele assistiu um jogo do time que ele torcia e várias vezes acontecia isso. Ele dizer que não dava pra gente se ver, mas ele acabava postando foto com os amigos, tipo bebendo, comendo, e para sair com ela ele não tinha dinheiro, mas para sair com os amigos ele tinha, né? Foi quando eu comecei a cobrar atenção, né? Como eu não era nada dele, eu não poderia estar cobrando nada, mas mesmo assim, às vezes, nós acabávamos brigando por conta disso. Depois que ele postou foto no estádio, eu mandei uma mensagem dizendo que para ele me ver, ele não tinha dinheiro, mas para beber com os amigos ele tinha. Eu não lembro exatamente o que ele respondeu, mas depois disso eu não falei mais nada com ele. E ele também não falou mais nada. Nisso se passou uma semana, sem nenhum dos dois se falar. E foi nesse tempo que eu refleti que não adiantava eu correr atrás de quem pouco se importava comigo. Então, quando eu expliquei que era melhor não nos vermos novamente, eu dei a desculpa que estávamos brigando muito e que isso não estava dando certo. Eu não falei o real motivo do porquê estava terminando. E eu não falei assim que eu estava gostando dele. Ele apenas respondeu que ele queria me ver pela uma última vez. Daí eu entendi que realmente ele não sentia nada por mim. Lembro que eu sofri muito. Todo dia eu chorava e sentia falta de falar com ele. Eu sentia falta de estar com ele, de sentir o cheiro dele. Tudo nele, né, eu sentia falta, pois foi literalmente meu primeiro amor. Para tentar esquecer a dor da falta que eu sentia, acabei baixando o Tinder. Comecei a procurar alguém desesperadamente para ter algo. Fui conhecendo vários homens, mas nenhum me agradava. Hoje eu percebo que o problema não era os caras, e sim porque eu procurava alguém igual a Paulo. Conversei com vários, mas me encontrei com poucos. Mas não deu certo com nenhum. Um ano depois, reencontrei Paulo. E foi daí que contei tudo a ele. Disse que eu estava gostando muito dele, que eu sabia que ele não ia me assumir e por isso eu preferi não vê-lo mais. Ele me explicou que ele não estava no momento para assumir relacionamento, já que ele tinha passado bastante tempo com a ex. Ele queria ficar um pouco livre. Depois disso, nunca mais o vi. Tudo isso aconteceu em 2016, há 10 anos atrás. Nesse tempo, eu já estava trabalhando. Eu tinha entrado na faculdade e fui viver minha vida, porém eu ainda sentia um vazio de não ter alguém. Gente, eu sou uma pessoa carente, emocionada. Eu gosto de estar com alguém, mas também eu estava vivendo na paz, sozinha, apenas fazendo faculdade e trabalhando. Eu me formei na faculdade, porém não trabalhei na minha área. Fui demitida da empresa em 2020 e passei 2 anos sem trabalhar. Graças a Deus consegui entrar na empresa que estou hoje. E eu estava vivendo em paz. Mas infelizmente a gente sabe que a vida é uma loucura, né? Eu nunca quis me relacionar com alguém do trabalho. Eu sabia que aquilo não ia dar certo. E eu pensava, nunca vou me relacionar com alguém do trabalho. Como dizia Dadá, minha amiga, onde se ganha o pão, não se come a carne. Bom, porém entrou uma pessoa nova no trabalho, que logo de cara percebi que se interessou por mim, Jurandir. Mas eu não queria exatamente por conta do motivo que falei antes. As pessoas percebiam que ele tinha interesse e tentavam me jogar para ele. Eu insistia em dizer que não. Inventei até que eu estava num relacionamento com uma pessoa para ver se ele desistia. Mas ele não desistiu e ficou nisso por 1 mês. Me chamava para sair e eu dizia que não. Até que chegou um tempo que eu pensei, nossa, ele está insistindo tanto, mesmo depois de me conhecer e ver que eu sou uma louca. Então ele continuou tentando ter algo. Eu pensei, eu estou solteira,
por que não dar uma chance para esse cara? E essa foi a pior decisão da minha vida. Eu dei a chance e avisei logo no início que eu não queria que as pessoas do trabalho soubessem. Mas as pessoas notam a aproximação, não adianta esconder, pois todo mundo percebe. Só quem está no relacionamento que pensa que está conseguindo esconder. Então começamos a nos relacionar e foi uma fase bem gostosa. Ele era muito compreensível, gentil, amoroso, amigo, amante. Ele foi tudo. Eu estava me sentindo no céu. Eu achava que tinha encontrado finalmente o amor da minha vida. Ele me fez sentir o que eu nunca tinha sentido antes. Nem com Paulo eu senti tanto amor. Até porque eu amava sozinha, né? Com Paulo. E com o Jurandir, eu amava e me sentia amada de verdade. Pois ele demonstrava isso nos gestos, nas palavras. Então os dias foram passando. Eu falava em morarmos juntos. E ele também ficava feliz, mostrava interesse. Até que chegou o dia que ela apresentou Jurandir para a família dela. Ele dizia que a mãe tinha problemas mentais e o pai fazia parte de uma igreja que não ia aceitar nosso relacionamento, pois eu não fazia parte daquela igreja. Ele, quando estava comigo, estava afastado, mas com o tempo começou a voltar a frequentar a igreja. Eu nunca o impedi de ir, eu até achava bom ele ir, porém eu não me senti pronta para fazer parte. E ele, uma vez, me chamou para ir com ele. Eu disse que eu não me sentia pronta para isso. Aparentemente ele demonstrava que compreendia, mas depois disso ele começou a ficar estranho, ficou distante, por incrível que pareça, mudou de setor exatamente nessa época. Então nós já não trabalhávamos juntos. Eu mal conseguia vê-lo. Como a gente se via todo dia no trabalho e à noite quando ele ia na minha casa, começou a ser mais difícil. Eu sempre mandava mensagem perguntando se ele poderia me ver e sempre ele dava uma desculpa. Isso começou a me causar crise de ansiedade, pois eu queria vê-lo, mas nunca conseguia. Gente, me batia um desespero. Eu queria saber o que estava acontecendo e ele nunca me contava. Eu insistia para ele me dizer que estava acontecendo e ele não falava nada. Sempre vinha com uma desculpa. Quando a gente se via era algo bem estranho. Aquele cara carinhoso, amoroso, agora era um cara frio. Essa frieza durou 2 meses. Eu estava tão desesperada que até pedi para ir na igreja com ele, eu pedi. Mas ele disse que não dava porque estava tendo um evento que duraria 1 semana. E quando ele ficasse livre, ele iria me ver para eu ir na igreja com ele. Estávamos juntos há 5 meses. E ele já estava todo estranho comigo há 2. Foi quando eu perguntei se ele estava com alguém. Ele disse que ele tinha conhecido várias pessoas na igreja, porém nada amoroso. Eu, boba, acreditei. Ele continuou estranho. Chegou meu aniversário. Ele não me deu nem um feliz aniversário, gente, sério. Eu chorava todos os dias com medo de perdê-lo. Bom, amiga, você já tinha perdido ele, você só não tinha tido consciência ainda, né? Até que tivemos uma última conversa, onde ele pediu desculpas, disse que não tinha intenção de me machucar. Não falou exatamente o porquê, mas pediu desculpas. Eu chorei pela primeira vez na frente dele e disse que eu não sabia mais o que fazer. Ele me abraçou e foi embora. A conversa foi longa, mas eu nem lembro exatamente o que a gente conversou. Depois desse dia, acho que 1 semana depois, ele me mandou um textão terminando comigo, dizendo que tinha conhecido uma pessoa na igreja que ele estava fazendo parte, que era um chamado de Deus e que não daria certo comigo. Eu estou resumindo, gente, pois o texto era enorme, e eu respondi: finalmente você falou a verdade pela primeira vez, já que você mentiu o tempo todo. Ele só respondeu dizendo perdão pelo que ele causou, pois não era a intenção dele. 2, 3 dias depois dessa mensagem, ele apareceu lá na empresa falando que estava namorando. 1 semana depois, ele estava noivo. Sim, gente, estava para se casar. E isso foi um choque para mim. Uma punhalada pelas costas, dentro do coração. Eu jamais esperava isso dele. Ele que insistiu em ficar comigo. Ele que queria conhecer minha família. Ele que saía comigo, fazia questão de segurar minha mão na rua. Ele queria ir comigo para todos os lugares. Nada fui eu. E depois ele faz isso? Gente,
deixa eu só falar uma coisa para vocês. Relacionamentos, Deus me livre de defender Jurandir, né? Mas nós temos que entender que relacionamentos, eles são feitos de fases. Então, pode acontecer de ter uma fase que você tá ali super apaixonada, eu vou falar até por nós, mulheres. Às vezes você tá ali super apaixonada por aquele cara, você tá super empolgada, mas aí aquilo passa. E, gente, não tem muita explicação, sabe? Não dá pra você fingir que tá gostando de alguém, não dá pra você levar relacionamento com uma pessoa que você não quer mais estar ali do lado dela. Porque, ok, a pessoa ali vai sofrer, mas ela vai sofrer muito mais se você enrolar isso, sabe? Claro que eu acho que aqui ele poderia já ter chegado para ela e aberto o jogo. Não esperado 2 meses, mas é aquela coisa, às vezes a pessoa acha que a outra pessoa está notando. Só que quando a gente está apaixonada, eu digo isso por mim também, quando a gente está apaixonada, por mais sinais que tenham, que a pessoa não quer nada com a gente acredita. Se a pessoa falar que está ocupado, olha, eu estou muito ocupado, essa semana eu não posso te ver, né? Então, aí depois que você sai disso, você pensa assim, o cara sempre foi ocupado e sempre achou como me ver. Então, porque quando você está apaixonado, você tenta fazer de tudo, né, para estar ao lado daquela pessoa. Mas como eu disse para vocês, são fases e às vezes não rola mais. Então não é culpa sua, não é culpa dele. Acabou ali o sentimento, acabou aquela vontade de estar junto. E um sempre vai se ferrar nessa história, porque um sempre vai estar mais apaixonado que o outro. Bom, mas vamos lá. Bom, então uma semana depois, Jurandir já ia casar, né? Bom, isso foi um baque enorme para mim. Eu senti como se eu tivesse sido apunhalada pelas costas. Sido apunhalada no meu coração. Eu jamais esperava isso dele. Ele que insistiu em ficar comigo, ele que queria conhecer minha família, ele que saía comigo e fazia questão de segurar minha mão. Ele queria ir comigo em todos os lugares. Nada fui eu, sempre foi ele. E por que ele fez comigo? Foi aquilo que eu falei para vocês agora, né, gente? Infelizmente são fases. Eu também já fui deixada por uma pessoa que eu gostava muito. E não tem muito o que você fazer, né? Quando a decisão parte de outra pessoa, você vai fazer o quê? Você vai mudar a cabeça dela? Não quer mais estar com você? Não quer, vou fazer o quê, né? Bom, depois ele conseguiu o que quis comigo, ele simplesmente me deu um pé na bunda. Em um ato de desespero, como eu já tinha baixado o Tinder antes, eu baixei um aplicativo de namoro e fui conversando com todo tipo de homem. Isso é super, super perigoso, tá, gente? Por quê? Quando você tá carente, qualquer golpista cai na sua mão, né? Você cai na mão de qualquer golpista. Homem que não presta, homem tóxico, porque você tá tão ali querendo conhecer alguém, você tá tanto querendo tirar o foco ali do Jurandir, que você pega qualquer bosta que aparece na sua frente. Então isso também é um outro problema, tá? Bom, então ela falou assim, conheceu um que só queria sexo, eu aceitei porque eu estava desesperada para esquecer Jurandir. Passei 2 meses me encontrando com esse cara e quando percebi que não sentia nada por ele e ele nem fazia questão de estar comigo, eu desisti. Hoje estou conhecendo uma pessoa, mas sinto que eu não deveria continuar por ele ter alguns vícios que eu odeio. E eu sei que eu quero me tornar uma pessoa melhor. Nem deveria ter iniciado isso. Além disso, tudo que me aconteceu nesse relacionamento me trouxe traumas. Eu não consigo ter confiança em ninguém. Eu me sinto uma inútil, perdão pela palavra. Mas depois de tudo que eu passei, eu só sinto isso. Tudo isso faz pouco tempo que aconteceu. Eu ainda não superei. Infelizmente, ainda trabalhamos na mesma empresa, vejo ele e isso dói. Aquele medo que eu tinha de me relacionar com alguém do trabalho aconteceu e aconteceu de uma forma pior. Pois não basta que não deu certo, eu ainda fui trocada.
Enfim, tô planejando me mudar e morar sozinha, pois é meu sonho. Eu peço a Deus todos os dias que me dê força. E sim, sei que tudo isso vai passar. Mas foi tudo muito recente, né? Então ela ainda tem tudo isso assim na mente dela. Dani, eu espero que ninguém passe por isso. Dói demais você ser trocada. Ainda mais quando você sente que estava apaixonada pela pessoa. Escreva essa carta como forma de incentivo para daqui a algum tempo eu volte, ouça essa história e possa dizer sim, sofri, mas passou, curou e hoje eu estou vivendo o melhor momento da minha vida. Olha, Alice, eu espero de coração que você consiga aí sair dessa... Lembra que eu falei para vocês que eu ia contar a minha história lá com o chefe de segurança do museu? Um dia eu vou contar para vocês. Mas eu vou dar já um resumo aqui. Nós trabalhávamos no mesmo lugar. E ele também me deixou e ele também começou a namorar uma outra garota. E eu não conseguia nem entender o porquê ele tinha terminado comigo. Vocês lembram que eu falei que ele mandou uma mensagem para mim? Você me fez de palhaço e eu não conseguia, gente, nem entender o que eu tinha feito com aquele cara. Então, é muito ruim você continuar ainda trabalhando no local que a pessoa está trabalhando. Eu via ele toda hora, já sabia que ele estava com outra pessoa que também trabalhava lá. Então, assim, é muito difícil. Mas uma coisa eu vou te falar, Alice, amor não mata. Porque eu estou aqui viva em folha, né? Não foi só uma única vez que me deixaram eu também, né, acho que eu já comentei, quando eu tinha 16 para 17 anos, eu namorava uma pessoa. Eu era muito, muito, muito apaixonada por essa pessoa. Muito mesmo. Acho que foi o amor da vida. Não era pra vida, mas com certeza esse cara foi o amor da minha vida. E ele também me trocou por outra pessoa. Ele também veio conversar comigo. Ele falou que não me amava mais, que ele já estava, né, gostando de outra pessoa. E, gente, claro que na época eu fiquei mal. Eu chorei. Eu era uma adolescente. Eu não entendia muitas coisas da vida ainda. Fiquei igual a Alice ali. Mas hoje eu entendo. Hoje eu penso que foi o melhor que ele podia ter feito pra mim, sabe? Mas mesmo assim, eu não conseguia aceitar. Então era tão difícil porque a gente tinha essa pessoa, a gente tinha a mesma turma de amigos. A gente, nessa época, eu estava morando numa cidade pequena. Então, tinha um baile, todo mundo ia nesse baile. E claro que eu dava de cara com ele e a menina lá. A gente ia na praia, todo mundo ia no mesmo lugar na praia. Então, assim, todos os lugares eu dava de cara com ele. E todos os lugares eu ficava mal. E o pior, gente, é que quando a gente estava nesses lugares, ele ainda tentava deixar a menina de lado para ir lá falar comigo. Aí aquilo me dava esperança, que ele não gosta dela, ele gosta de mim. Mas eu acho que ele estava confuso, ele não sabia o que ele queria. Hoje eu vejo assim, sabe? Não defendendo ele, lógico que não, que foi o Jurandir também. Mas é muito difícil. Mas eu vou falar pra vocês, não mata. Apesar que na época eu achava que eu ia morrer, não mata, tá? E a melhor coisa realmente é a gente se afastar e o tempo curar. Porque se você fica ali no mesmo lugar, nossa, é muito difícil. Por exemplo, na época do museu, eu dei um tempo depois e arrumei um outro trabalho, graças a Deus melhor. Depois dali minha vida só foi pra cima, né? Mas até eu tomar essa decisão de sair dali, eu mesmo, eu não queria aquilo, porque ali eu tinha aquela esperança de estar perto daquela pessoa, que ele ia me ver, e sabe, nós voltamos, eu com essa pessoa do museu, porém alguns anos depois, e eu já nem estava mais no museu e nem ele estava mais no museu nessa época. Então foi a melhor decisão que eu tomei aquela hora ali, foi deixar esse trabalho. Eu arrumei outro trabalho, como eu disse pra vocês, melhor ainda, e ali minha vida só decolou. E com esse amor aí da vida, né,
eu acabei voltando para minha cidade natal, que era Vitória, e também evitava ver, apesar que era meio impossível, porque as minhas melhores amigas, elas são ainda dessa cidade, eram dessa cidade, e era muito assim difícil quando eu ia para lá pra gente ir para alguma festa ver ele. Mas sobrevivi, gente, sobrevivi. Então, dor de amor não mata. Vocês podem ter certeza. Dói, dói, mas não mata. Estamos aqui vivas em folha. E quanto mais você puder sair fora dessa pessoa, né, sair de perto, eu acho que é melhor. Porque, como eu disse pra você, eu acho que quando você se distancia, você não vê o tempo todo, ali realmente as coisas vão, sei lá, tomando lugar na sua vida. No momento que você tá ali o tempo todo atrás daquela pessoa, com aquela pessoa, é muito difícil, porque parece que você tá sempre ali, que nada passa, que aquilo ali vai durar para sempre. Bom, mas é isso. Eu espero de coração, Alice, que você consiga esquecer esse boy, porque, né? Não faz sentido você ficar sofrendo por um homem que não te quer, que já tá até, sei lá, casando com outro. Um beijo, fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.